Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast da Última Linha. E hoje estou com dois caras sensacionais aqui que encontraram independência financeira, então nós vamos falar de dinheiro. Estou aqui com o Vladimir. Bem-vindo novamente, Vladimir. É isso aí, Edu. Obrigado. Obrigado por esse convite, né, de estarmos aqui, né, fazendo esse trabalho tão bacana da última linha, né? Muitas pessoas precisam. Realmente, graças a boas escolhas, eu tive esse privilégio, né, e de forma assim precoce, né, novo, ter a independência financeira, mas hoje trouxe aqui, né, um cara que É, já é uma série, né? já é, já é. Se você não assistiu o último episódio, volte lá para assistir o último episódio, porque ele já esteve aqui com a gente para falar de saúde e hoje ele está retornando aqui para falar de finanças. Bem-vindo, Wagner, Isso aí, novamente. obrigado pelo convite de novo, né? De estar aí de novo com vocês. Bem legal, foi muito legal o último podcast, né? Surgiu muita coisa interessante para falar, coisa que às vezes tá escondida lá na cabeça, vocês começam a perguntar e aflora, né? Então, um privilégio, foi muito legal estar com vocês aí. Obrigado pelo convite e falar de um outro assunto que eu adoro, porque eu gosto de saúde fisiológica, mas eu também gosto de saúde financeira. Vamos falar disso um pouquinho. Legal, vamos sim. Muito Eu bom. vou fazer uma pergunta para vocês dois já, até para o pessoal saber. A pergunta vai para os dois aí. O Vlad já é É, nosso parceiro aqui na bancada, né? sim. Mas hoje eu vou usar um pouco também fazer umas perguntas para vocês aí. Queria que vocês falassem um pouquinho qual que foi o caminho aí que vocês escolheram, porque eu sei que de repente sejam caminhos distintos, até para o empreendedor, para o nosso telespectador saber que não existe um único caminho para a independência financeira. Uhum. Então, Vlad, fala um pouquinho aí qual foi o caminho que você chegou na independência financeira e como isso se fez, e depois a mesma pergunta pro Tá bom. Wagner. Legal. Eu acredito que assim, tudo são planejamentos. Então, desde o início, eu tive uma dificuldade. A minha infância foi uma infância difícil. Eu realmente eu não tinha. Eu estudava numa escola. Minha mãe teve um período da vida dela que ela trabalhava muito, né? Minha mãe sempre foi cabeleireira, né? E eu fui para esse ramo também. E o cabeleireiro, ela era aquele tipo de cabeleireiro que começava às 7 da manhã e ia até 10 da noite para poder dar o sustento. Meu pai nos abandonou, foi embora. Então, eu via esse sofrimento da minha mãe e eu falava, cara, eu não quero isso para minha vida. Né? Então, eu tive uma infância difícil. Então, eu tive uma. Olha a dor. A dor foi o quê? Uma infância escassa, onde eu abria a geladeira, não tinha o que comer, não tinha um Danone, não tinha um doce, não tinha nada. Tinha o arroz, o feijão e a mistura. Aquela coisa, terminou o almoço, coloca dentro da geladeira. À tarde você dá aquela fominha, você abre a geladeira, tem o quê? O arroz e o feijão lá gelado, você tem que. Não tinha micro-ondas, tinha que esquentar. Então, com 15 anos a partir com 15 anos eu comecei a trabalhar, e aí o que que eu fiz? Né, no caso, eu, eu criei uma meta, eu falei, olha, eu quero ter independência financeira com 45 anos de idade. Então, o primeiro passo meu foi assim, definir um objetivo maior. Então, eu peguei esse objetivo, né, essa meta, né? O objetivo, vamos colocar como objetivo. Eu coloquei esse objetivo e eu falei, ó, 45 anos de idade eu quero ter independência financeira. Eu quero, na verdade, nem existia essa palavra. Eu queria falar assim, ó, eu quero não me aposentar. Quero ganhar e não ter que trabalhar. E aí, o que que eu fiz ao longo desse período? Cruzei os braços e fiquei esperando chegar aos 45? Não. O que que eu fiz? Eu fui traçando metas pequenas. Porque assim, ó, para chegar, que aí entra aquelas metas, né? Não, Os os quadradinhos, né? quadradinhos, né, que a gente coloca lá nas mentorias, que a gente faz, né? Então, então, a minha meta maior era o quê? Independência aos 45. Tá, agora como que eu faço para atingir isso? E aí eu quebrei, né? Eu dei até o exemplo pro Wagner lá, né? Tem um monge que ele tá no Guinness Book e o cara É, comeu uma comeu bicicleta inteira. Tem De noção? pedaço em Ele pedaço. comeu uma bicicleta inteira. Você fala, mas como que ele comeu uma bicicleta inteira? Ele triturou ela, então aquilo virou pó, e ele misturava nos alimentos, ele comeu uma bicicleta. Ele tá no Guinness Book, esses caras. Isso é verídico. Então, é a mesma coisa. O que que eu fiz? Eu peguei uma meta grande, uma bicicleta, triturei em pequenos. E aí eu fui ganhando, investindo. Então, Então, isso foi o que resultou na minha independência Hum. financeira. Porque eu peguei uma meta grande e diminuí ela em pequenas coisas e fui fazendo ações. E vivendo uma vida escassa. Eu atrasei os prazeres que eu tenho hoje lá atrás. Então, eu falei, eu tive que abrir mão para o meu eu lá de trás, o Vladimir de 15 anos, abriu mão
para bancar o Vladimir hoje de 49 anos de idade. Então, basicamente foi isso. Eu achei criar metas, né? Pois é, E comigo você, foi. Wagner? Comigo foi assim. Eu fui o cara da CLT, né? Aham. Então eu trabalhei no polo petroquímico, fui químico, né? Me formei bacharel em química, não sei o quê. Então, assim, eu via uma carreira nem na indústria. Eu queria ir galgando os degraus da indústria, né? E aí acabou que no meio do caminho descobri que não era isso que eu queria. E aí eu fui dar aula, mas ainda era o CLT. E no meio do caminho eu percebi também que dando aula não ia chegar na independência financeira. Eu queria ter independência financeira e liberdade financeira, né? Começar com a liberdade e depois ser independente, né? E por sorte, eu uma vez em Ubatuba, a gente chegava, sempre passava férias em Ubatuba, e minha filha falou assim: pai, vamos para Nobel, para Livraria Nobel. É uma livraria que tem lá no centro. E aí eu vi um livro, Pai Rico, Pai Pobre. Aí eu li o que não te ensinaram sobre dinheiro na escola, uma coisa do tipo assim e tal. E aí eu vi que ele tinha um pai rico que não tinha formação universitária e tinha o pai pobre que tinha formação universitária e era professor. Eu tinha formação universitária e era professor. Falei, eita. Aí Tá falando comecei a ler. comigo. Falei que tá falando comigo. Falei, mas eu não vou gastar dinheiro com esse livro aqui não. Mas o livro era muito legal. Aí eu tinha 2 exemplares só. Eu escondi um atrás lá, deixei um só para alguém comprar, né? Falei, o outro é meu. Voltei no outro dia, continuei lendo. Falei, eu vou comprar esse livro. E aí eu percebi que o caminho que eu estava fazendo, mesmo eu já estava fazendo mestrado nessa época, eu queria mestrado, doutorado e tal, eu virei professor universitário, né? Eu ia ganhar mais, mas eu não ia chegar onde eu queria. E aí lá eu entendi o que eu tinha que fazer. E eu lembro que ele deixou muito claro que, é, às vezes, quanto mais formação você tem, mais especialista numa coisa você é, pior. Você precisa ser generalista. Você precisa saber de muitas coisas. E quanto mais você domina, você sabe mais de menos. É ruim. Aí eu comecei a investir em outra coisa. Investi nisso. E aí eu lembro que eu li a coleção inteira desse autor, que é o Robert Kiyosaki. Mas mesmo lendo o primeiro livro, eu desenvolvi um curso. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte: para eu ganhar antes, eu tinha que trabalhar primeiro. Eu desenvolvi um curso, fiz um PowerPoint, fiz uma apresentação de vendas e vendi esse curso lá para os meus alunos na escola e na faculdade. E eu lembro que eu depositei, na época, R$ 34.000. Eu marquei o dia de eles pagarem meu curso, não sei o quê, vendi baratinho. Mas tanta gente quis fazer, que era para entender sobre isso, sobre o segredo do sucesso financeiro, sobre a questão do pai rico, pai pobre, né, que o livro transmite. Eu lembro que eu levei para o banco R$ 34.000, eu depositei em cheque e dinheiro. E eu não tinha dado nenhuma aula. E melhor do que isso, como eu abri um MEI para fazer isso aí, na época acho que era até 84 mil por ano, eu não É. pagava imposto. Então eu ganhei 34 mil, não tinha trabalhado ainda e não ia pagar nem um centavo de imposto. Falei, cara, é aqui o caminho da liberdade financeira e da independência. E foi por aí que eu comecei. Eu fiz outras coisas, depois eu comprei e vendi imóveis de leilão, hoje eu não faço mais isso por N razões, mas foi uma coisa que o processo acabou acontecendo. E hoje eu foco muito em ações que pagam dividendos. E então esse foi o meu caminho. Aí nesse meio tempo eu acabei me aposentando, então o INSS entrou na jogada. Minha esposa se aposentou por 2 lugares. Então a gente tem aposentadorias que não cobririam os gastos, né? Fazem parte do processo, hoje ajuda, mas não cobririam os gastos. Então outras coisas que eu fiz acabou chegando nisso. Então eu acabei conquistando a independência financeira por conta disso. É porque comecei lá atrás a olhar isso aí. Isso eu comecei com 42 anos. O Vlad começou cedo, né? Eu não, eu desfrutei, eu viajei, eu fiz viagem internacional, comprei carrão, comprei moto, fiz um monte de coisa, entendeu? E aí eu cheguei na liberdade financeira mais velho. Eu cheguei nela com 52 para 53, né? Mas assim, me arrependo. Eu podia ter feito um outro caminho, né? Mas assim, a vida já foi, né? Mas é isso. Mas eu consegui mesmo mais tarde. O Vlad conseguiu mais cedo, porque ele fez um outro que ele abriu mão. Então, assim, é abrir mão, né? Você tem que abrir mão de alguma coisa. Eu não quis abrir mão. Então, sabe, quando você joga um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, Sim. né? O Vlad ele já focou um pouco mais. Eu acho que são escolhas e, de certo modo, me arrependo um pouquinho, mas assim, consegui. Então, não sei qual o grau de arrependimento também, né? Que a gente tem que ter, mas é isso.
O que a gente pode ver já é que não tem receita de bolo, né? Não, não tem certo, não tem errado, né? Porque assim, também, a gente não pode ser bitolado, eu vejo assim, ó, eu não posso ser bitolado ao ponto, porque tem pessoas que ela só guarda, ela só investe, 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 e Hum. ela não vive. É, E assim, e a vida tá aí para ser vivida. Então, é. você meio que ponderou as coisas. Talvez atrasou um pouquinho o processo, talvez, se você É. tivesse começado quando eu comecei, né, novinho, talvez o teu patrimônio hoje seria 4, 5 vezes maior, É. né? Então, tem isso, estaria com uma independência muito maior. Sim. Mas assim, mas você conquistou e É. você viveu. Então, eu acho que não tem receita de bolo, não. Não Pois é. tem. Eu tô vendo cada um seguir um caminho aí. É. E acho que o ideal é ter um objetivo ali, uma meta traçada, né? Acho Sim. que os dois tinham uma meta ali, é aqui que eu quero chegar. Só que os caminhos foram totalmente É. diferentes aí, né? Quando eu digo que eu me arrependo, é que eu exagerava, entendeu? Então, por exemplo, a viagem internacional era, sabe, você gastava e tal. Eu tinha para fazer isso aí, mas assim, eu acho que dava para ter dosado um pouco melhor. Acho que para ficar claro o que eu tô colocando, é que você não pode ser, o que o Lodge falou, você não pode ser nem muito radical para um lado e nem muito para o outro. Então eu exagerava para um lado, depois eu voltava e ia para o outro. Então eu acho que eu Isso poderia é extremista, né? ter sido menos extremista quando eu poupava demais ou quando eu gastava demais. Entendeu? Eu acho que dava para achar um... Mas assim, também, gente, assim, você só vai saber isso aí trilhando o caminho. Depois você olha e fala, pô, poderia ter feito diferente aqui, poderia ter feito diferente lá, né? Eu acho que a gente sempre vai guardar um pouco de arrependimento de alguma coisa que você deslizou, mas isso faz parte do aprendizado. Eu acho que esse arrependimento, ele faz parte de você, do amadurecimento, de entender que, cara, se eu voltasse, eu faria algumas coisas diferentes. Acho que até você, Vlad, você olhar para, pô, eu faria Sim. talvez aqui um ajuste. Na verdade, foi assim. Nesse processo todo, então você não viajou, você não fez nada? Não, eu fiz. Só que o que eu coloquei nesse processo foi assim: poxa, em vez de eu fazer uma viagem internacional agora, que eu vou gastar 5 viagens nacionais, então eu prefiro fazer 2 nacionais, Uhum, que eu viajo, não deixo de viajar, mas aí eu faço uma viagem menor, custo menor. uhum. Eu abro mão da viagem internacional hoje, Sim, porque amanhã eu posso fazer sim, você internacional a faz hora que eu quiser, internacional legal. né? Então foi isso. Eu fui selecionando o que tinha para poder chegar no. E você sabe uma relação que eu acho muito interessante? A moeda mais escassa que nós temos, que é mais escasso para nós? É o tempo. Uhum, O tempo. Então, quando você trabalha como CLT, pensa assim, ó, você ganha 2.000, 3.000 reais para alguém. Você está vendendo o seu tempo para essa pessoa, sim. né? E se você divide hoje pela carga horária, que é 220 horas semanais que a pessoa tem que, né? Mensais, desculpa. Você vai ver, às vezes, 2.500 reais pode representar um valor alto, mas a hora que você divide isso, você quebra, você vai ver que a tua hora está custando 10 reais. É menos que um cafezinho na padaria. Então você fala, cara, nossa, minha hora é barata demais. Uhum, E você tá ali, essas 220 horas no mês, trabalhando para pôr dinheiro no bolso de alguém. é, Trabalhando para alguém. O cara tá te pagando, então você tem que trabalhar para ele. Fazer o que ele quer. Então, a hora que você vê que tudo é tempo, tem um filme, eu esqueci o nome desse filme, mas tem um filme que tudo é tempo. Você é o que chega, tem um relógio no você tem um braço? relógio no braço, aí o cara vai comprar um cafezinho e ele paga com É o tempo. preço do amanhã. Preço da manhã. Esse filme é excelente, é uma indicação de Eu acho filme que é para o vocês. Justin Timberlake, é o Assiste esse filme, porque ele ator. tem lá. E aí você. A partir do momento que você vê que o tempo, tudo é tempo, você vai pensar um pouquinho. Você vai comprar, de repente, vou comprar esse relógio aqui. Cara, mas eu gastei 3 dias do meu tempo de trabalho para comprar esse relógio. Será que vale a pena? Então você começa a fazer uma analogia assim. Então, aí você vai vendo o que realmente importa. Porque Sim. importa isso aqui. Então, eu prefiro gastar com momentos, com memórias, do que com Sem coisas. dúvida. Então eu sempre fui essa ideia. Isso aí. E pro pessoal que tá assistindo aí, eu vou perguntar pra vocês o que é independência financeira? Porque tem gente que não consegue nem entender o que é independência financeira, né? Fala, esse cara é milionário, é Não, você bilionário, não né? precisa ser bilionário O para que é independência financeira? Vocês conseguiriam explicar aí de uma forma sucinta aí pra quem tá. Quer falar aí? Na verdade, dependência financeira, para mim, se configura assim. Se eu levantar da cama e não fizer absolutamente nada no próximo mês,
2 meses, 3 meses, 4 meses, eu consigo ter proteção, quer dizer, ter um teto sobre mim, eu consigo ter bens, por exemplo, água, eu entendo isso como um bem, água, luz, telefone, serviço, água, luz, telefone, pago. Eu consigo ter comida na mesa, eu consigo viajar quando eu quiser, eu consigo cobrir qualquer gasto, mesmo que eu não levante uma agulha. Para mim, esse cara tem independência financeira. Ah, mas e quanto esse cara tem no banco? Pouco importa, entendeu? Desde que, ou seja, o que importa, é o que eu chamo de fluxo de caixa. Quando o que eu ganho e o que eu gasto, juntando os dois, sobra para mim algo que eu consigo, inclusive, reinvestir. Sem ter que trabalhar. Não faço nada, absolutamente nada. Se eu cheguei nisso, eu tenho independência financeira. Para Sim, mim é isso. é Não isso sei aí. se o Vlad. Então, eu também vejo por esse lado. Eu vejo, complementando o que você está falando, independência financeira é você chegar no ponto de equilíbrio onde o que você ganha de forma passiva, sem você ter que trabalhar, sem que você tenha que levantar de manhã, pegar ônibus, pegar o carro, tá? Você fala, não, é isso aí, não fazer nada. É o meu domingo virar quarta-feira. Por Uhum. exemplo, eu chegar hoje e falar, vou ficar o dia inteiro aqui no programa aqui e não preciso trabalhar, não preciso. Tá. Então, quando você chega nesse ponto, a independência financeira, às vezes, para mim, é R$ 10.000. Para você pode ser R$ 3.000. Às Uhum. vezes o teu Custo de vida, custo de né? vida é R$ 3.000. Então, eu falo para o jovem, né? Eu tenho um curso que eu dou para os jovens, né? Que chama Start Money. Até depois, quem quiser seguir, @startmoney.oficial. Nesse curso eu falo para o jovem, olha, tem uma vida escassa agora. Se você tiver uma vida escassa agora e você conseguir empreender, usar a criatividade para ganhar dinheiro, então eu gastar o mínimo possível, meu custo de vida ser o mais baixo possível e eu ganhar o máximo possível, cara, você tem um gap aqui, ó, gigante, onde você vai construir um patrimônio fantástico. Você vai lá na frente ter independência financeira com 20 anos, com 30 anos de idade. Então, depende muito de pessoa para pessoa, viu? E o que a gente costuma ver, né, no brasileiro, e até a cultura mesmo, é o contrário exatamente, né? A pessoa tem 5.000, ela tem um padrão de 6. É, Quando ela passa a ganhar 10, ela não mantém aquele padrão de 6, ela passa a ter o padrão de 11, de sim. 12, né? O padrão de vida da pessoa tá sempre acima do que é o Do que... ganho. E isso independente se for uma pessoa que é CLT, se é uma pessoa que é empreendedora, é o Tem que a gente médico, né, que observa, ganha né? muito bem e o custo de vida do cara é alto. Exatamente. Mas assim, o que eu entendi também lá atrás como independência financeira é, bom, eu vou ficar mais velho e eu não quero me aposentar e reduzir o meu padrão de vida. Então, para mim, ou seja, eu criei alguns parâmetros que seriam independência financeira. Primeiro, eu gasto, eu ganho e eu gasto. E quando o meu ganho supera os meus gastos, quando o meu ganho sem trabalhar superar os meus gastos, eu tenho independência financeira. Mas eu preciso que esses gastos não sejam limitados. Por exemplo, eu não posso apertar o cinto para falar, olha, eu tenho independência financeira, ou seja, eu vou começar a me privar. É que nem fazer regime. O cara não vai aguentar fazer o regime a vida inteira. Ele quer comer. Entendeu? Então, É, quer dizer, eu vou ficar mais velho, aí assim, tá, mas agora também não posso fazer mais uma viagem internacional. Eu não posso mais fazer não sei o quê. Não. Então, o que que eu entendi? A independência financeira é, eu aumento o padrão de vida que eu tenho lá no futuro e os meus ganhos, sem trabalhar, superam os meus gastos, mesmo com esse padrão mais alto. De modo que a diferença dos dois sobra um fluxo de caixa que eu consigo reinjetar nos investimentos para que os meus ganhos superem mais ainda os meus gastos. ao ponto, então, você chega num ponto que o que você ganha e a gente tem uma diferença gigantesca entre guardar e investir, porque quando você guarda, você está guardando mesmo. Eu peguei e guardei isso aqui no meu bolso, guardei o celular no meu, está guardado. Quando você investe, você faz esse investimento gerar juros, um dividendo para você, e aquele dividendo paga, né? Exato. E o caminho esse que você falou é muito interessante, porque assim, ó, a pessoa quando ela chega a pessoa que conhece, faz uma viagem, por exemplo, para fora, ela quer pelo menos uma vez por ano, a cada 2 anos, fazer uma viagem nova para fora. Uhum. Então, você vê que esse bom gosto, né? Quando você chega num degrau acima, você não quer descer mais.
Uhum. Sim. É melhor que você nunca chegue. É. Porque se você não chegar, Depois que você experimentou. quando você experimenta uma coisa boa, você não quer retroagir, né? E é interessante o que você falou, Edu, que assim, a pessoa ganha. Vamos imaginar que hoje o governo liberasse aí R$ 1.000 por mês para as pessoas aí, um abono extra aí. Você sabe o que a maioria ia fazer? A maioria ia fazer assim, ó. Cara, o que que eu vou comprar? Ele já pensa assim, O ó. que eu vou comprar? O que que eu vou comprar? Pegou um dinheirinho na mão, a pessoa que tem a mentalidade pobre, a mentalidade que não vai criar essa independência financeira, ela cria isso. É. Ela fala, meu, eu quero gastar. Ele ganhou o dinheiro e já está pensando no que Onde ele eu vou vai gastar e não no que ele vai investir. Eu pensava onde eu vou investir. Isso aí. Eu entendia que cada real que eu ganhava, mesmo lá no CLT, era um soldado que tinha que ir para uma guerra comigo. Então, às vezes, eu tinha dó de matar o soldado. Mas eu falava assim, bom, depois que esse soldado foi lá, ganhou uma batalha, o resultado dessa batalha eu vou gastar, sei lá. Mas a primeira coisa não era gastar. Você quer ver uma coisa interessante que eu lembrei agora? Deixa eu contar essa história. Eu trabalhava numa empresa do polo petroquímico em Capoava. E essa empresa, ela pagava 70% do valor da faculdade. Desde que eu não tivesse reprovado, não tivesse nenhum problema lá e tal, não fosse um aluno assíduo, provasse isso. Quando eu pagava a faculdade, eles me devolviam 70%. Eu vinha com o comprovante de pagamento, entregava no RH, xerocava, entregava no RH. Quando vinha o vale, né, na metade do mês, eles já pagavam 70% da faculdade. Eu pegava o dinheiro do vale e os 70% da faculdade e investia numa operação, investimento da época, tô falando da década de 80. Era overnight, open market, sei lá, tinha umas siglas lá, eu investia. Chegou uma época que os juros do investimento pagava a faculdade. Então, e aí começou a cobrir os meus gastos. Olha que Aí o que benção. acontece? Aí eu pagava com juros. Só que eu voltava com um papelzinho e dava lá pro RH. E ele me reembolsava de uma coisa que eu já nem saiu do meu salário. E eu comecei a ver o efeito bola de neve. Com o que eu tinha na época ali, tá? Não era a melhor aplicação do planeta, mas a inflação era galopante naquela época. Quando o Collor assumiu, a inflação era 89% ao mês. Então eu usei isso aí. Entende? Então, quando vinha o dinheiro, eu não ficava pensando assim, onde que eu vou gastar? Eu pensava, onde eu vou investir para que esse investimento me gere um fluxo para eu gastar. Eu nunca mato a galinha dos ovos de ouro. Eu aprendi isso cedo, assim, mas foi intuitivo. Ninguém me ensinou isso aí. Ninguém veio a Wagner, sabe? Meu pai, ninguém falou nada. Sim. É que eu olhei e falei, faz sentido. Então eu aguentava ficar esperando um pouquinho de regime, um pouquinho de tempo para depois. Não é? É o que eu pensei. Então eu via que tem dois tipos de investidor: o gado de corte e o gado leiteiro. O gado de corte faz o quê? Cria o gado, corta ele, pega a carne e vende, acabou o gado. Eu não quero fazer isso. Eu quero o gado leiteiro. Eu quero vender o leite. Eu não quero matar o gado. Senão você acaba Depois que eu vendi um monte de leite e eu tenho dinheiro do leite que eu vendi, eu vou ter mais gado produzindo leite. E aí eu posso pegar esse dinheiro e gastar. Simples assim, é esperar. Não sei se faz sentido, mas é o que eu vi. Com certeza. E pode passar até o gado de corte, porque aí você pode começar a diversificar os Depois você pode investimentos, ficar, mas né? depois você tem muito, né? Sim. Agora não tem muito, o que ele faz? Ele pega lá R$ 1.000. Eu já pensava, cara, esses R$ 1.000, como é que eu faço para virar 1.500? Cara, o que você sabe fazer? Bom, eu sei deixar no banco, você é agiota, né? Deixar no banco pro banco emprestar. É uma espécie de agiotagem, E mas você vê que assim, né? Para quem está começando, tá? É fácil, vocês que chegaram é fácil. A pessoa pensa isso. Porque eu pensava assim, quando eu vi esses gurus aí, eu falava, cara, o cara tá fácil, o cara já tá num patamar. Mas como que eu chego? Olha, sabedoria, conhecimento. Quando você investe em conhecimento, porque assim, ó, se eu quiser levantar dinheiro agora, eu vendo esse aparelho meu aqui, eu levanto aqui R$ 3.000, R$ 4.000, sei lá. Aí eu pego esse dinheiro, levantei o dinheiro na hora. Acabou o dinheiro. Vou gastar, porque eu tenho que comer, eu tenho que viver. Tá. Eu vou ter outro celular para vender? Não vou. Não vai. Aí eu vou vender esse relógio. Aí faço mais um dinheiro. Acabou. Cara, e aí? O que eu faço? Agora, quando você investe em conhecimento, por exemplo, eu com R$ 1.000, se eu fosse começar hoje, que foi o que eu fiz lá atrás,
Eu peguei o quê? Eu investi em conhecimento, sabedoria, livros, cursos, me aperfeiçoar, ser bom em Uhum. alguma coisa. Sim. Porque, no caso, na época, eu parti pro lado de cabeleireiro, que eu trabalhava no ramo de salão, então eu falei, vou me especializar e vou criar artifício para ganhar mais, né? E aí o que eu ganhar, eu fui investindo, o que eu ganhava, eu Sim. fui investindo. Então, o conhecimento, então, com R$ 1.000 hoje, cara, investe em curso, investe em bons livros, É. porque a hora que você virar o mindset seu, a hora que você virar a chavinha aqui, cara, você vai ver como vai ser produtivo na Isso é sua muito vida. interessante. Você sabe que o Pai Rico, Pai Pobre, foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Por quê? Eu gastei R$ 52 para comprar o livro e transformei o livro num curso. E o curso me deu, na primeira venda, 34 mil. Eu vendi 340 tickets a Olha, R$ 100. você vê? Interessante, né? Entendeu? Então, na escala da sabedoria, vamos pensar assim, ó. Qualquer pessoa hoje pode nos ensinar algo. Exato. Impossível, eu não sei nada. Será que não? Se você pegar a moça que vai na minha casa, a diarista que vai na minha casa lá, ela é especialista em limpar a casa. Então ela vai saber, ela fala, olha, mistura esse produto aqui, ó. Se você pegar o cloro com não sei o que, eu tô inventando, tá? Mas se você fizer isso aqui, você tem um produto para limpar, para tirar mancha, por exemplo, da panela, Cara, não sabia disso. Olha lá. Como ela vive aquilo lá constantemente, ela cria. Então, essa mulher cria um curso online para ensinar outras mulheres, ou ensinar outras pessoas, ou cria um vídeo, um Hum, canal no YouTube dando Sim. dicas, ela Já pode monetiza. monetizar. Então, como eu falei, o aparelho, o celular, ele é um dinheiro imediato, só que ele é escasso, ele acaba. É. Agora, a sabedoria, quando você vende o teu conhecimento, isso é inesgotável, nunca vai acabar e sempre vai ter gente que precisa do seu conteúdo. Então, É. é muito bacana isso aí, É. a possibilidade. É muito interessante. Eu falo que esse próprio podcast aqui, a gente vem aqui, traz outras pessoas e tem Verdade. essa troca. Sim. A gente é quem sai mais enriquecido daqui, porque a É. cada episódio que a gente grava, a gente leva um pouco do Conhecimento novo. conhecimento daquele convidado que tá aqui. E fala, meu, por que que eu nunca pensei nisso antes? Como que eu nunca tinha visto isso É mesmo. por essa perspectiva? Porque cada um tem uma perspectiva, né? O mundo é o mesmo, mas a A perspectiva é de perspectiva é acordo com aquilo diferente. que você viveu, É. né? De acordo com aquilo que você traz na sua bagagem, vamos dizer Verdade. assim. Verdade. Exatamente. Boa parte da minha independência financeira veio também da cura pela alimentação, que a gente falou no podcast anterior. Ou seja, eu estou aqui agora e tem anúncios meus vendendo produtos. Olha Entendeu? que Aparece, bom. as vendas vão caindo no celular, vão aparecendo ali, mas eu estou aqui falando outra coisa. Então, ou seja, você nem precisa ter uma equipe muito grande. Você grava vários vídeos e põe dinheiro nos anúncios, os anúncios começam a rodar e Quem daqui a pouco, ou precisa, seja, multiplicou meu tempo. Porque se a gente troca tempo por dinheiro, como o nosso tempo é escasso, nosso dinheiro é escasso. Mas quando você faz vídeos, por exemplo, e você coloca isso para rodar como anúncio, você desenvolve um produto, é um e-book, por é, exemplo. Estou falando aqui de um é, e-book, a gente tem vários cursos, mas um e-book, que é um carro-chefe nosso, de alimentação. Tá vendendo agora aqui, ó, exatamente nesse momento tem que estar caindo vendas e eu não tô fazendo outra coisa, eu não tô nem sabendo. Quer dizer, eu sei que elas estão caindo, mas eu não tô vendo. Mas eu sei que elas estão acontecendo. Os anúncios estão acontecendo. Então isso multiplicou meu tempo. E assim, mas você precisa contratar alguém para multiplicar seu tempo? Não, quando você faz um vídeo e anuncia esse vídeo, e esse vídeo vende um produto, pronto. Entendeu? Então, é. assim, a minha independência financeira também, eu acabei não citando isso, mas esse foi um ponto muito importante. Veio daí também, né? É isso. Interessante. Foi uma forma de poder multiplicar o tempo. Como o Vlad trouxe aqui, que o tempo é Verdade. escasso. É. Hoje em dia nós temos a tecnologia a nosso favor aí e a gente consegue procurar artimanhas aí, de repente, para multiplicar o tempo. Porque Verdade. o Wagner tá aqui gravando com a gente hoje, mas tem Sim. pessoas que estão olhando ele nesse Sim, exato momento em e vídeos que estão. nem sonho que eu tô aqui Nem sonho. e tá lá, monetizando. E o que é interessante é o seguinte, é uma relação que eu faço com essa questão do tempo. Tempo, na minha opinião, é vida. Então, quando você troca tempo por dinheiro, você troca vida por dinheiro. Como você está usando esse tempo, né? Entende? Então, assim, cara, eu tenho 57 anos. Eu sei que mais da metade já foi embora. Eu não tenho mais 57 anos. Entende? É. Então, isso pesa. Talvez para vocês aí que não tem 50 ainda,
Ah, mas quando você passa dos 50, você fala, cara, já foi mais da metade embora. É. Quanto tempo eu tenho? Mais 13? Mais 23? Mais 33? Não sei. Se eu for seguir a minha mãe, eu tenho mais 33, pelo menos, porque ela já tá com 90. Entendeu? Mas meu pai, É. por exemplo, morreu com 73 anos. Então, Se for por essa linha. se eu for seguir o meu pai, não tem muito tempo, não. Vai passar, passa rápido. Então, Boa. fico pensando, poxa, a vida tem que valer a pena agora, mais do que já valeu o tempo todo, porque tá ficando escasso. Eu quero mais conviver com a minha esposa, eu quero mais conviver com a minha filha, eu quero mais qualidade de vida. E se eu fico trocando tempo por dinheiro, vida por dinheiro, lascou. Eu não queria ser um professor de 70 e tantos anos com giz na mão e escrevendo numa lousa. Eu falei, cara, tem que ter outras coisas. Então agora eu falo, quero ir pra praia. Segunda-feira de manhã, eu vou pra praia. Todo mundo tem acesso a isso. Só que você tem que pagar o preço. E eu falo assim, se você começa cedo, né, o jovem hoje, é, eu tô com 49 anos, então pensa assim, quando eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, se eu quisesse ser milionário, se eu quisesse estar numa posição milionária, eu ia ter que montar, abrir uma empresa, alugar um galpão gigante, pagar um aluguel caríssimo, ter funcionários. Então, eu ia ter um custo gigantesco para um garoto de 15 anos, impossível. Então não dava, não teria como. A não ser que eu viesse de uma família de ricos, né? Meu pai fosse milionário, então ele seria milionário. Hoje, um jovem, ele pega um celular desse aqui, ele grava um vídeo, viraliza aí na internet, ele fica milionário da noite pro dia. Então, eu falo isso muito para minha filha, eu falo, filha, em vez de você consumir o conteúdo das pessoas, crie o seu conteúdo. Você começa a criar o conteúdo. Porque ela está com 15 anos, eu falo, se você começar a produzir conteúdo, talvez com 20 anos você já vai estar com a independência financeira. Uhum. E aí, olha que bênção que seria. 20 anos de idade, tem independência financeira, tá lá, os vídeos acontecendo, as coisas acontecendo, correndo. Mas não, o que que o cara faz? Eu tenho um exemplo de um amigo meu que ele, ele cortava cabelo, e aí o que que acontece? É, você trabalhar como cabeleireiro depende muito de mim, porque o cara quer cortar comigo. Ele não quer cortar com o Eduardo, não quer cortar com o Wagner, ele quer cortar comigo. Então eu tenho os meus clientes. Então é 100% você. Eu tenho que estar Uhum. na operação. Na pandemia, fechou tudo. Aí esse meu amigo, outros amigos, não só esse, como outros, abriu outras coisas. Um exemplo, um cara abriu fazer pães caseiros, um monte de coisa. Então ele tinha uma operação que dependia totalmente dele, que era cabelo, aí ele começou a fazer pães. Uma delícia, maravilhoso. Só que ele continuou sendo operacional. Então, as pessoas hoje elas buscam negócios que ela está na operação, ela está usando todo o tempo dela, não pode sair daquele. Então, criar coisas, né? A internet hoje é um campo. A internet ela está no Brasil, acho que chegou no Brasil em 2000, se eu não me engano, 2000. Então tem 20 e poucos anos. É um bebê ainda. Inteligência artificial hoje vai bombar. O cara que se especializar hoje na parte de internet, esse cara vai ficar milionário. Então, jovem, segue esse caminho. Pega a internet, cria um curso que você vai ficar milionário. E vamos matar a curiosidade de quem tá assistindo a gente. O pessoal deve estar observando que temos uma Tem maleta aqui uma em maleta cima, aqui, né? vou colocar ela assim, ó. Dá pra ver bem O aqui. pessoal falou, o que tá acontecendo hoje Que é aqui nesse isso podcast aqui? que tem essa maleta aqui? É, Pois é, na verdade, o que acontece? Isso aí é um jogo chamado Matrix Financeira Dividendos. O que eu entendo? Bom, para quem. Acho que todo mundo conhece o filme Matrix, ou diria que a esmagadora maioria das pessoas conhece o filme Matrix. Matrix é uma prisão. É uma prisão que eu não enxergo, uma prisão sem grades. Eu estou inserido numa prisão e eu acho que eu estou livre. Isso que mas porque quando você está numa prisão de verdade, você vê as grades, cara, você tem a amargura de falar, meu, eu quero sair daqui, sim. né? Você sente, caramba, tô preso, eu quero sair daqui. Mas na Matrix, o cara tá preso com a ilusão que tá solto, tá livre, né? Matrix financeira para mim é isso. Existe uma prisão financeira. O cara tem que levantar, trabalhar, receber, pagar boleto, para não sobrar dinheiro, para levantar de novo, para trabalhar mais, para pagar mais boleto. E isso vai. A corrida dos ratos. Corrida dos Corrida dos Ratos do Ratos. Robert Kiyosaki fala. Então, essa aqui é um jogo. Esse aqui é um jogo que eu desenvolvi
para mostrar como é que você escapa da Matrix. Como é que você sai da prisão financeira? E como o próprio nome já fala, né? Matrix financeira, dividendos, é com dividendos. O que é interessante, as pessoas não sabem, é que dividendo não é taxado. Todo dividendo que você recebe é zero imposto. Isso me ajudou muito na liberdade e na independência financeira também. Então, eu não pago impostos dos dividendos. Juros sobre capital próprio é um jeito de remunerar também. As pessoas, as empresas pagam isso, mas aí tem 15% de imposto. Mas mesmo assim, o que você recebe já é livre. Então dá para dizer que é praticamente sem imposto. Isso que você vê lá na tua conta, não vai pagar nada. Tá? Mas já taxou na fonte. Então, esse é um jogo de tabuleiro que mostra isso. O que é interessante aqui é que nós temos 6 profissões. Você tem um garçom, um médico, um engenheiro, um químico, uma designer gráfico, uma gerente de banco. E eles têm que jogar o jogo com ganhos e gastos. Com dinheiro na poupança ou dinheiro no CDB. Né? E ele tem a possibilidade de comprar ações de empresas que são boas pagadoras de dividendos. Ou de empresas que não pagam dividendos. Ele vai ter que julgar o que é melhor. Né? E assim, o que eu fiz? Eu peguei aqui os últimos 10 anos do mercado, todos os fatos relevantes de várias empresas e criei cartas. E cartas da empresa. Olha, essa empresa está custando tanto, paga tanto de dividendo ao mês, ao ano. Quer dizer, na verdade elas pagam trimestralmente, semestralmente, aí divide por 12 e vê quanto que daria por mês. Né? E aí você compra ou não compra. E aí você vai ver como é que o seu fluxo de caixa aumenta. Ou seja, você tem lá ganhos, você tem gastos, e a diferença dos dois dá aquele fluxo de caixa que eu falei. É o que sobra para você. Né? E aí você vê lá a tua renda passiva. Quanto dinheiro você ganha sem trabalhar. Então, por exemplo, poupança é dinheiro sem trabalhar. CDB te dá dinheiro sem trabalhar. Ações que pagam dividendos te dá dinheiro sem trabalhar e sem pagar imposto. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar o dinheiro no CDB e vai comprar ação? Não vai comprar ação ou vai comprar ação? Vai tirar o dinheiro do CDB e vai comprar ação. E aí você vai controlando isso no jogo. Quem ganha o jogo? O cara que a renda passiva, a renda sem trabalhar, cobre os gastos. Quando ele chega nisso, ele ganhou o jogo. Ele saiu da Matrix. Saiu da Matrix. Legal. Ou seja, ele fala, cara, eu acordo hoje eu não quero fazer nada, eu quero ir pra praia, quero passar com a minha esposa. Já que eu não tenho tanto tempo de vida assim, vou aproveitar um pouquinho aqui. Ou vou ajudar na igreja, vou servir na igreja. Né? Fala, Top, hein? vou fazer sem cobrar. Como eu tenho a cura pela alimentação, eu já ajudei muita gente sem cobrar. Então eu não preciso cobrar. Eu vejo que o cara não tem condições de pagar por uma consulta, por um atendimento. Eu vou lá e ajudo sem pagar. Por quê? Porque seja, as contas estão pagas. Então eu não preciso. Se eu não quiser, eu não preciso cobrar. Muito Entendeu? legal. E faz quanto tempo que você tem esse jogo, que você desenvolveu, Wagner? Esse jogo foi desenvolvido logo depois da leitura do livro do Robert Kiyosaki. Isso foi em 2010. Em 2011, mais ou menos, eu fiz uma primeira versão, que era com aluguéis. Tá. Aí já muito influenciado pelo Robert Kiyosaki. Mas nos Estados Unidos, que a taxa de juros anual é de 4 a 5%, é uma coisa. No Brasil, em que a taxa de juros anual, hoje, por exemplo, está em 13,25, alguma coisa assim, com perspectiva de chegar a 15%, que é a nossa taxa Selic, que é a que determina quanto você vai pagar pelo teu financiamento, quanto custa o dinheiro, não faz sentido o aluguel. E aí, a barreira de entrada para você ter um fluxo de caixa legal com aluguel, ela é muito alta. E aí, pouquíssimas pessoas vão conseguir fazer isso. Detalhe, você vai pagar também muito imposto de renda. Então, o que o Robert propõe? Você pega dinheiro emprestado no banco e você compra um imóvel, você aluga esse imóvel e o aluguel paga o financiamento. Então, o cara está pagando imóvel para você. Aí, conforme você vai amortizando a dívida, lá no futuro, cara, você vai ter só lucro, mas você paga muito imposto. O financiamento é caro. Então, no final das contas, e a barreira de entrada é alta. Então, você teria que ter uma grana para dar de entrada para não pagar o financiamento. Então, fica difícil. Aí, eu entendendo isso ao longo do processo, e entendendo mais sobre ações que pagam dividendos, eu comecei a fazer isso. Inclusive, eu migrei de aluguéis para as ações. E eu tive um resultado absurdo nas ações, que nem se compara. E aí, eu acabou mudando para a matrix financeira dividendos. E aí o cara joga e ele entende o efeito bola de neve. Porque você compra ação, a ação te paga dividendo. Quando ela te paga dividendo, você compra mais ações.
Então você ganha os dividendos pelo número de ações que você tem, não pela cotação dela. E aí, o que acontece? Acontece uma coisa muito doida para quem joga esse joguinho aqui. O cara fala assim, eu comprei uma ação, mas eu não quero que ela suba. O cara compra a ação e fica torcendo, pelo amor de Deus, para ela cair. Para quê? Para ele comprar mais, para receber mais dividendos e ter a possibilidade de comprar mais. E ele fica cada vez mais dono de um grande negócio. Quer dizer, então ele não pensa na valorização. Poxa, eu comprei esse aparelho por 1.000, eu não quero que ele aumente o valor, eu quero que ele diminua para eu comprar outro aparelho. É. Olha que legal. É como se você quer comprar uma TV, você quer comprar ela cara ou barata? Você quer comprar ela barata. Barata. Então o que você fala, se tiver algum lugar em promoção, eu vou comprar a TV. Agora, ações não. O povo espera as ações subirem para começar a comprar. Quando as ações estão subindo, eu não compro. Eu fico torcendo para ter uma catástrofe. Vem o ministro da não sei o que e fala uma coisa, a ação cai 15% no dia, igual o Petrobras do dia. 15%. O que você faz? O que o grande investidor faz? Soca a bota e começa a enfiar a mão para comprar. Sabe o que o pequeno investidor faz? Vê que caiu 15%, fica desesperado, achando que vai cair mais e vende. Só para ver 2 semanas depois ela voltar aqueles 15% e botar mais uns 4 ou 5 em cima. Você quer ver uma informação? O plano real, antes do plano real, a nossa inflação era assim, uma coisa de louco. Né? Você comprava o arroz de manhã, à tarde era outro valor. Preço, Coca-Cola, de manhã, à tarde, à noite. Era remarcando o preço. É. Só um dado. De 1980, você pegar de 80 até 94, 14 anos. Você sabe quanto que, nesse período, nesses 14 anos, quanto que de inflação o Brasil teve? Você tem ideia, Edu? Não tem. Você tem ideia? Eu acho que eu falei para você, Wagner, ou não? Período 2004. De 80 a 2000, a 94. 94. Foi quando começou, tá? Começou real. 14 anos. Milhão ela vai fumaça de inflação. É da ordem de milhão, eu acho. Sabe ou quanto? Bilhão. Trilhão. Cara, pensa, foi mais de trilhão de porcentagem em cima. Então, a gente tá falando em 15%, que já é uma coisa gigantesca. Falando 15% ao ano. Aí você pensa assim, se a gente juntar de 94 até hoje, dá isso aqui perto do que deu esses 14 anos. É. Então, nós estamos falando em mais de 20 anos, 20, 30 anos. Então, para você ver como era a nossa inflação aqui. Então, o cara que tinha dinheiro investido, você não vê que tinha pessoas que vendiam o plano do Collor. O que aconteceu? Foi isso. O cara vendia a casa para colocar na poupança, que a poupança dava mais se você comprava a casa. Vixe, você comprava. Então, o juro composto, a hora que você pega o gosto pelo juro composto, é algo. Sim. Eu tentei fazer os juros compostos jogarem ao meu favor. Quando você pega dinheiro no cheque especial, quando você paga a fatura mínima do cartão, você está se colocando na posição contrária, em que os juros compostos te quebram. E eu entendi. Isso aqui é um jeito de fazer juro composto te ajudar. Tem outras coisas que eu faço, operações com derivativos, opções de ações, calls e puts, né? Que também é um negócio fantástico, né? Mas aí é outra coisa, outro patamar, mas é mais avançado. Mas sim, você está sempre fazendo juro composto de jogar ao teu favor. Interessante, né, Edu? Não, é muito bacana isso daí, né? E tem gente que não entende ainda a função dos juros compostos, né? Os bancos entendem muito bem isso daí, né? Sim. Porque eles ganham dinheiro. Você não vê que os lucros são bilionários anualmente, é bilhões por ano. Porque ele faz isso, o que ele faz? O banco, o que ele faz? Ele pega o seu dinheiro, ele pega o seu dinheiro e te paga 0,5% numa poupança e empresta para outra pessoa a 14, 15. Esse é o spread bancário. A diferença em que ele paga, o que ele te paga por dar o dinheiro para ele e o que ele cobra de quem toma o dinheiro dele. E você sabe o que é o mais interessante? O que é o mais interessante? Sem ele pôr R$1 dele. Não põe nem um centavo. Ele pega o teu dinheiro, empresta pro Wagner e ganha esse. Paga uma miséria para você e cobra um monte do outro. Ele paga 1% para você e ganha 14%. Sabe, tem uma pessoa que fez o meu curso chamado Segredo do Sucesso Financeiro, que terminou o curso e ela falou assim, cara, eu preciso tirar meu dinheiro do CDB, preciso tirar do banco. Eu falei, por quê? Ela falou, eu tô construindo e eu tenho dinheiro aplicado lá no CDB, mas eu precisei entrar no cheque especial. E aí eu não quis tirar o dinheiro do CDB.
eu tô usando o cheque especial e tô pagando juros pro banco de 13, 14, 15% ao mês. Era um negócio assim na época. Aí ela falou, então você acabou de fazer eu entender que o banco pegou o meu dinheiro, pagou pra mim, sei lá, 0,8 ao mês, e emprestou pra mim e me cobra 15. Isso. É, É o meu dinheiro. é. Eu falei, seu dinheiro, exatamente isso que você tá fazendo. É porque eu tô construindo e tal, mas aí eu não quis mexer lá no CDB, porque aí você perde, porque não sei o quê. Eu falei, então, cara, e não faz sentido o que você tá fazendo. Por isso que todos têm que usar a cabeça para poder usar o dinheiro da melhor forma possível, né? É, calcular. Porque assim, ó, você sabe por que que as pessoas não investem? Por que que a pessoa investe na poupança? Porque é a coisa mais fácil do mundo. Uhum. Eu vou lá, abro uma conta na poupança imediato e invisto. E por Não causa tem, da cultura também, né? cultura. E Tem não coisa que já penso. vem, Por uma suposta é segurança. por questão de cultura. Que eu vou te falar, que não é tão seguro assim também. É, Tem risco tem também. risco. Só, Tudo tem risco. só para você ter uma ideia. Hoje, se a gente for investir, hoje nós investimos. Você pode ver, tem muitas pessoas que investem no Brasil, Hum. mas tem, você investir em dólar, o dólar tá 6, praticamente R$ 6. O cara que investiu em 94 Quando no era 1 a dólar, 1, R$1, ele tinha hoje feito 6 vezes mais o patrimônio dele, multiplicado por 6 vezes. Então, 100 mil lá virou 600. aí você olha, por exemplo, o Paraguai, né? Eu acho que eu dei esse exemplo Você já. falou pra mim. O Paraguai, você investiria no Paraguai, você fazia um CDB no Paraguai ou no Brasil? Onde você faria, Edu? você não tem ideia porque eu não manjo nada do Paraguai. Eu investi no Brasil porque é o que eu conheço, né? Você sabia que o risco de dar um problema do seu dinheiro, você não receber no Brasil, é muito maior que o Paraguai? Não tinha ideia. Aí você fala, brincadeira, o risco no Paraguai é menor do que do Brasil. Então, aí você vê, cara, por que não investir em dólar? A pessoa que investe, por que que ela não investe em dólar? Por que que ela não compra um pouquinho de dólar? Vai comprando também, É, né? Ações, dividendos, dólar. Então, existe uma diversificação aí gigante para a pessoa fazer, né? exatamente. O problema que a gente tem com ações é que o cara quer ser o gado de corte. De Ele corte. quer ver o ganho de capital. O investidor gado de corte, ele quer ver o dinheirinho aumentar. Eu tenho uma pessoa do meu convívio que falou assim: eu gosto de ver o boizinho crescer no pasto, né? O problema disso é que você não gera fluxo de caixa. O que te sustenta e o que te dá independência financeira é fluxo de caixa. É todo mês pinga uma grana, todo É a mês cobre teus pingadeira. gastos, entendeu? Então, o que que adianta você ganhar capital se depois esse capital você vai transformar sabe, você vai queimar em alguma coisa e aí você não tem fluxo de caixa. O que sustenta uma empresa é fluxo de caixa. Ponto final. Não importa quanto ela vale. E o que eu fico doido com isso é assim, o cara, por exemplo, você tem lá uma padaria. Aí, esse mês a padaria vale meio milhão. Mês que vem ela está cotada em 1 milhão. Se no outro mês ela tiver cotada a 200 mil, o dono da padaria não vende ela. Fala, aí, caiu para 200 mil, vou vender. O cara nem quer nem saber quanto custa, ele quer saber quanto está vindo do caixa. Qual é o fluxo que tem no meu caixa? Ô, tá aumentando as vendas? Quanto eu Meu, recebo por mês? tô pagando tudo, tá sobrando? Beleza. Ele não quer saber, avalia minha padaria aí, vê se ela vale 1 milhão ainda ou se ela tá valendo 100 mil. Ele não quer nem Qualquer saber. negócio, né, É, Wagner? ele só vai fazer se ele tiver intenção de venda, né? Aí ele vai De venda. começar, Mas caso é o contrário, seguinte, não, se ele né? tiver um pouco de juízo, ele vai querer que o filho dele trabalhe no lugar dele, na padaria, para ele ir para Portugal. Entendeu? É. Não, Para ele viajar o mundo, fazer um cruzeiro de 180 dias. Ele quer o filho dele lá. Ele quer ver o fluxo de caixa. Eu tô no cruzeiro. Então, a mulher falou assim: pô, tem um cruzeiro aí de 180 dias tal. O que você acha? Eu falei, 180 dias longe é complicado, né? Porque tem igreja, tem gente que, né? Mas dá pra fazer. mas você vê, quando Mas a pessoa tem a intenção de vender a empresa, o que está acontecendo? Ou ela está cansada de trabalhar ali, ela aquilo não dá, não é mais legal para ela, ou de repente ela já não está tirando o que ela queria. aí ela vai querer vender. Aí ela começa a querer vender, ela fala, eu estou trabalhando muito e tá rendendo. Então, o que o Wagner falou é muito interessante, ninguém fica avaliando a empresa dele. Você tem as suas empresas lá, você não fica avaliando de trimestre em trimestre Quanto ela quanto que ela vale. vale. Você fica vendo quanto que ela põe no teu bolso. As ações é a mesma Mesma coisa. Quanto coisa. que ela está pondo no teu bolso? Agora, Independente do olha valor. o que o Lodi falou. Se eu, por exemplo, eu tô com uma ação na minha carteira e ela não tá pagando mais o dividendo que ela pagava, e ela tem lá uma valorização que é acima do que eu quero, ou seja, eu tô vendo que não tem perspectiva dela pagar esse dividendo no futuro, que a coisa tá indo
Aí não faz mais sentido estar na minha carteira. É. Aí eu não tenho 50 ações na carteira. A carteira tem 7 ações. Eu consigo acompanhar. Aí falando, cara, isso aqui tá sem perspectiva. Isso aqui é só uma. E daqui a pouco ela retoma, porque ela tá injetando um pouco mais de caixa na operação para poder. Aí eu falo, beleza, então eu vou ficar com ela. Agora, se ela aí chega nessa situação, não tá mais valendo a pena o fluxo de caixa, cara, bota em outra coisa, faz outra coisa. Mas vai para um outro lugar para gerar fluxo de caixa. Não vai virar ganho de capital para eu pagar o imposto de renda desse ganho de capital, não tem mais essa. Aí você vende, o governo falando, não, agora você ganhou o capital, agora eu quero a minha parte. E você vê, e quem te orienta, né? É assim, quem que te orienta hoje para os seus investimentos? Normalmente você tem uma conta no banco e você pode ver que é fato. É o Se gerente. você vendeu um imóvel, entrou um pouquinho de dinheiro na sua conta. Teu telefone toca. Já Oi, tudo bem? toca. Ó, sou seu gerente aqui, eu tô vendo aqui que tem investimentos bons para você, assim, assim, assim. Cara, esse cara, você já viu um gerente, né? Quantos anos você já não tem conta bancária? Eu nunca, nesses anos todos, nunca um gerente me ligou e falou: tudo bem, tem umas ações aqui legais para você. Não, isso não existe. Não vende. Ele quer Vai vender o vender, que é legal pro ele vai banco. vender O que é CDB, legal pro né? Ele banco. vai vender aquelas capitalizações, títulos de É, capitalizações, é. tudo, porque ele ganha comissão, né? Não COI, existe almoço CRI, CRA, grátis. É, LCI, LCA, que eu vou falar, tem uns produtos que são lixo orgânico empacotado. talvez alguma coisinha lá salva, mas assim, no geral, para você ter independência financeira, não é esse o caminho. Não, Então nunca. você precisa de uma empresa, né? Eu falo assim, todo gerente, lógico que existe para todo caso a exceção, mas assim, existem gerentes de banco que o cara está preocupado e ele precisa, e tá certo, Faz parte do trabalho. ele trabalha, ele precisa ganhar, então ele É, tem que vender. é, Como nós todos vendemos. Mas nem sempre ele vende o que é o ideal para você. lógico. Então, por isso que o conhecimento vai ser libertador. Você sabendo, você tem como debater. Por quê? Você está me vendendo esse produto? Você tem esse produto na sua carteira? Não Eu não tenho. tenho. Aí você fala, como que você vai me vender uma coisa que você não compra? Né? É, E averiguar se isso. Então, é importante ter o conhecimento. Isso vai é, te libertar. Por que que serve pra mim e não serve pra você, né? Não faz exatamente. sentido, na verdade, E aí a né? pessoa cai nessa armadilha, por quê? Porque ela não tem o conhecimento. Ela não tem o conhecimento. Aí o que que ela faz? A hora que você abre o computador e olha lá, ações, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures. Aí você começa a olhar e fala, meu, é muito difícil aqui, eu não sei aonde eu investi o dinheiro. Vai na poupança mesmo. Uhum. Aí ele toma a pior. Então ele não procura se informar ou, de repente, tá com uma empresa que realmente vai dar resultado para ele. Uma empresa que cobre dele, porque o gerente ele fala assim, ó, é de graça. Uhum. Essa assessoria que eu tô te dando, você não vai É, pagar nada. é. Peraí, cara, como que ele faz algo de graça? E assim, se você não paga nada, você vai ter que exigir quanto dele? Nada. 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 Mas Então, você acaba pagando. não, você Você paga paga, um preço por isso. mas ele fala aparentemente não, né? Isso aqui é uma coisa doida nesse sentido, porque aqui tem o Banco do Brasil, né? Você me lembrou de uma coisa. Eu cheguei numa agência do Banco do Brasil e porque eu fui pegar um demonstrativo fazer o imposto de renda, né? Você precisa lançar lá, quando você comprou a ação, quanto que ela pagou de dividendo, então você tem que lançar isso no imposto de renda. Aí eu tava conversando com uma espécie de gerente lá do jogo, né? E ela falou: "Nossa, que legal esse teu jogo, não sei o quê. E nossa, você investe bastante em ações, né? Não sei o quê, tal, do Banco do Brasil, da BB Seguridade. Poxa, Wagner, que legal." Falei: "Pois é, e você? Quantas ações você tem da BB Seguridade e do Banco do Brasil?" "Ah, nenhuma." "Quantos anos você trabalha no banco?" 25 anos. "Você tem imóvel?" "Tenho." "Você financiou o teu imóvel?" "Financiei. Tô terminando de pagar." "Ah, legal. E por que que você financiou?" "Porque eu tô num banco sólido, seguro. Eu sabia que eu ia ter emprego aqui o resto da minha vida, né? Então eu fui lá, fiz um financiamento, cara, tive até taxa mais baixa, porque, né, trabalho no Uhum. banco, não sei o que lá. Que legal. Então você confia no banco, confia no banco, para ser o teu lugar de trabalhar, de trocar vida por dinheiro. Trocar vida por dinheiro. Vida tá passando, certo? Sim. E você não confia em comprar ações do banco? Por quê? Ela olhou para mim, não sei.
Falei, pois é. Sabe quanto você pagaria numa ação do Banco do Brasil há 20 anos atrás? Uns R$ 4. No dia que eu estava falando com ela, a ação estava custando 62. Eu não ligo para isso, para valorização. Mas teve isso. Ixi. Agora, a quantidade de dividendos que essa mulher tem recebido era astronômica. Já tinha comprado quantas casas? Entende? Não faz sentido aqui. Ou seja, o cara não está preparado para falar para você uma coisa que também ele não faz. E eu liguei para o meu assessor de um banco aí que eu tenho em conta, e é um banco assim meio elitizado, tal, que dá uma atenção especial. E eu perguntei a mesma coisa para ele, não tem nada. E ele falou assim: e a gente não ganha, os bancos de um modo geral, os assessores não ganham para te indicações, mas eles ganham para te indicar produtos como CRI, COI, LCI, LCA, entendeu? Alguns tipos de rendas fixas. Eles ganham por isso. Especificamente, esse banco, ele afirma que essa turma dele não recebe. Mas, assim, de um modo geral, falou, no mercado já trabalhei em vários lugares, de um modo geral, as pessoas ganham para indicar esses produtos. É um vendedor de produtos. Você não vai ter independência financeira nunca ouvindo um conselho desse tipo. É, Mas tem a questão muito da cultura ainda. A primeira coisa eu acho que é virar a chave da cabeça mesmo, isso, porque eu cultural. tava vendo um professor falando, ele deu uma aula de previdência privada e ele acompanhou os alunos. Ele falou, ó, eu vou indicar um produto aqui, esse produto aqui é para quem vai deixar o dinheiro aqui durante 20 anos, porque se você não for deixar durante esses 20 anos, tem esse produto e esse que é melhor. E ele falou, eu vou fazer esse acompanhamento desses alunos dessa turma aqui. E as pessoas foram lá e investiram. Aqueles que falou, não, eu vou. Aqui que compraram a ideia dele, falou, vou fazer o investimento. E aí fizeram investimento. E não podia tirar o dinheiro, o mínimo era 60 dias, o dinheiro tinha que ficar lá. Então ficou preso com 60 dias. Ele falou, quando deu 61 dias, mais de metade das pessoas foram lá para resgatar o dinheiro. E ele explicou na aula que era para deixar o dinheiro lá durante 20 20 20 anos. anos. Ninguém aguenta fazer Não isso. aguenta. Não aguenta. Então a primeira coisa eu acho que é virar mesmo É. a Mas chave, por que que o né? cara não aguenta? Porque esse dinheiro não está gerando um fluxo de caixa, por exemplo, que pagaria a água, a luz, o telefone. É exatamente isso. Agora, imagina, você está com o dinheiro lá, mas todo mês ele gera um fluxo de caixa. Aí você vê ele crescer e você pode tirar e pagar uma conta. De repente, isso. É diferente, né? Fluxo de caixa é sangue, é o que te alimenta. É o que eu vejo. É, você vê, tem um exemplo, né? O meu filho, tinha um dinheirinho guardado lá que ele pegou, né? De aniversário, pediu para os avós, tudo. E aí ele colocou lá R$ 400, ele falou, pai, aplica para mim esse dinheiro. Aí eu apliquei o dinheiro para ele lá no. E aí o que que foi acontecendo? Ele viu aquilo crescer. Ele viu, ó, pai, no mês seguinte tinha lá R$ 2. E, pai, eu tô com 402. Eu falei, ó, tá vendo? É os juros. Ah, mas é só dois. Eu falei, é dois porque é R$ 400, é pouquinho. Hoje, acho que deve estar em R$ 10 lá, sei lá, 6, 8, R$ 10. Então, ele tá vendo o dinheiro crescer, ele tá vendo. Ele, com 12 anos, ele já tá conseguindo enxergar o efeito do juro composto. Aí eu falei para ele, isso é porque é 400. Se fosse 40 mil, filho, você estava recebendo R$ 400. É. Então, olha que legal que é o juro composto. E chega uma hora que a bola de neve, você pega uma avalanche. Ela começou, Sabe? Pequenininho. cara, começou do tamanho de uma bolinha de gude. Ela É. começa desse jeito. Mas ela chega lá embaixo, ela destrói uma cidade. O juro composto é a mesma coisa. É. Então, a hora que você se desfruta disso aí, é fantástico. E eu tô aqui olhando, acho que nossa equipe hoje acelerou o relógio ali, né? Passou pra frente, porque Nossa, é mesmo, né? Já a hora passou assim que a gente nem Caramba, eu viu. tava acabando Nem ali, falou que é um percebeu. minuto, um pouquinho. É. Mas é gostoso, né? Falar de saúde, falar sobre finanças é algo bacana, né? Bem legal. Libertador. Pessoal, então, mais uma vez, para vocês que não viram o episódio anterior, que a gente tava falando lá sobre saúde com o Wagner também, vai lá, assiste o episódio anterior. E para você que chegou até aqui, assiste os nossos outros episódios também, que a gente tá sempre falando aqui de empreendedorismo, de saúde, de dinheiro. Queria agradecer ao Wagner aí mais uma vez, agradecer ao Vladimir, que tá sempre com a Com a gente gente aí. Show. Obrigado. Obrigado a vocês que me assistiram também. E Wagner, deixa aí uma mensagem final pro pessoal, como que as pessoas te encontram. Na verdade, assim, a gente fica feliz, né, de poder falar disso, porque é algo que expande a cabeça da gente também. Acho que conversar, né, por meio da fala que a gente estrutura o pensamento, né? Então eu saio daqui, obviamente, com uns insights novos aí da conversa com vocês, né? Então isso foi bem legal.
que acontece? Por enquanto, a gente, na verdade, o Vlad, a gente está dando um start aí uma parceria que vai gerar, até onde a gente está discutindo, né, Vlad? É, Uma coisa nova, uma rede social nova nossa aí, em que a gente vai juntar duas coisas. A Start Money com a Educafin. A Educafin foi o que deu origem a isso aqui, com essa coisa toda lá do curso. E como eu estava muito focado na cura pela alimentação, então hoje, né, onde que as pessoas vão me encontrar? Na cura pela alimentação, @a cura pela alimentação. Mas a gente está começando um projeto, então eu não vou dar ainda essa rede social aqui, porque a gente está começando, alinhavando ainda esse projeto, Estruturando. estruturando. Então dá pra lá na cura pela alimentação perguntar alguma coisa, pô, aquela parte de finanças e tal, como é que tá? Né? Dá para entrar lá, tem alguém que vai atender, vai responder. Então, @a cura pela alimentacal no Instagram. Então, por lá dá para me encontrar. Mas a gente logo vai colocar uma outra rede aí no ar. E eu vou divulgar lá, inclusive. Legal. legal. Tá? É isso. Então, obrigado aí pelo convite. Tamo Com junto. certeza. Obrigado, Wagner. E para quem quiser seguir aí a Última Linha, nós estamos no YouTube, estamos também no Instagram, @Última Linha Oficial. Me sigam também, sou Eduardo Nascimento, Vladimir. Vladimir com 2 R's. Vladimir 2 R's. Foi muito bom estar aqui com vocês, hein? Obrigado, gente.